Brasília, a semana termina com o ministro Paulo Guedes partindo para o confronto aberto com o colega Rogério Marinho. Essa briga vem de longe, mas ganhou fôlego com a controvérsia dentro do governo em torno do financiamento de um novo programa social, o Renda Cidadã. A Giovana Teles vai recuperar para nós quem disse o quê, sobre quem, em que circunstância. Giovana, boa noite. Mesmo para os padrões dele, o ministro Paulo Guedes cruzou uma fronteira hoje. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, Renata, a semana começou e terminou em alta temperatura na Esplanada. Em uma conversa com investidores e economistas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teria feito críticas a Paulo Guedes e dito que o ministro da Economia foi o autor da proposta de usar recursos de precatórios, que são dívidas judiciais da União, para bancar o novo programa social. Essa solução foi mal vista pelo mercado, que considerou a proposta uma espécie de calote. Na conferência, Marinho teria afirmado, com a autorização do presidente Jair Bolsonaro, que o Renda Cidadã sai de qualquer jeito, cumprindo ou não o teto de gastos. Mas, para o fim da tarde, em nota, a assessoria de Rogério Marinho disse que o objetivo da reunião foi reforçar o compromisso do governo com a política fiscal. E, sem citar Paulo Guedes, afirmou que não foram feitas desqualificações contra agentes públicos nem as propostas já apresentadas. No fim da tarde, lá na portaria do Ministério da Economia, jornalistas perguntaram a Guedes sobre as declarações do ministro Rogério Marinho. E ele respondeu no estilo dele, que já é conhecido. Vamos ver. Eu realmente não acredito que ele tenha falado mal de mim. Agora, se falou, e falou que está querendo furar teto, e falou um negócio de precatório, eu, quando descer, explico tudo para vocês. Tudo que está acontecendo. Agora, se falou, já pode até saber. É despreparado, é desleal e confirmou que é um fura-teto. Mas eu não acredito que ele tenha falado mal. Giovana, e Guedes continuou falando. Depois disso, ele deu uma longa entrevista. Isso, Renata. Paulo Guedes esteve no fim da tarde numa audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro só entrou oficialmente na agenda bem depois. E nessa entrevista à noite, depois dessa primeira resposta, Guedes dedicou quase todo o tempo a dizer que em reuniões com a ala política do governo, a equipe econômica citou os precatórios como uma despesa que estava crescendo além do razoável, que precisava ser controlada. Mas, segundo ele, não foi sugerido usar o dinheiro dessas dívidas para bancar o Renda Cidadã. Guedes reconheceu que houve falha dele nessa comunicação e falou com todas as letras que os líderes políticos não foram os responsáveis pela confusão toda. Isentou especialmente o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e o senador Márcio Bittar, relator da proposta que vai incluir a criação do Renda Cidadã. O ministro foi muito enfático na defesa do teto de gastos. Afirmou que tentativas de driblar a regra são irresponsáveis. Nessa entrevista, ele evitou falar diretamente sobre o ministro Rogério Marinho. Mas quando foi perguntado se o Renda Cidadã vai sair de qualquer jeito, respeitando ou não o teto de gastos, como afirmou Marinho, Guedes ironizou a situação. Isso é uma opinião dele, ele deve estar bem informado, mais informado que eu, como eu não entendo nada de política, ele deve saber tudo de política, vai sair alguma coisa. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar uma segunda onda, aí sim, nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar um teto. Agora, você furar teto para fazer política, para ganhar eleição, para garantir que... Isso é irresponsável com as futuras gerações. Isso é mergulhar o Brasil no passado triste, de inflação alta. Com esse bate-boca, Renata, o mercado reagiu mal mais uma vez. A questão é que esses sinais trocados, esses ruídos na equipe geram incertezas sobre as decisões do governo e o seu compromisso com a responsabilidade fiscal. E isso impacta nas expectativas para a economia e tem reflexos na bolsa, nos juros, no câmbio. E agora terminamos a semana. E de onde vai sair o dinheiro para o novo programa social e qual vai ser o desenho final, os critérios do Renda Cidadã? Sem resposta ainda. Renata. Ficou para a semana que vem. Giovana, muito obrigada pelas informações.